É, a aula de hoje é uma aula bem tranquila, uma aula conceitual sobre ecologia. Então a gente vai abordar alguns conceitos extremamente importantes que veremos nas próximas aulas, tá? Então vai ser uma aula bem curta, bem rápida, somente isso, somente conceitual mesmo, tá ok? Primeiro a gente tem que definir o que é ecologia, né? Então, a ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Então, quando a gente fala interação entre os seres vivos e o ambiente, a gente tem que relacionar que os seres vivos eles vão se relacionar entre si. Então, um ser vivo relacionando com o outro. Essas relações elas podem ser relações positivas, relações negativas, que a essas relações chamamos então de harmônicas ou desarmônicas. Elas podem ser relações também benéficas para ambos, no caso como um mutualismo, por exemplo, uma protocooperação. Então a gente vai estudar essas relações, se elas são harmônicas ou desarmônicas, e também eles relacionam com o meio em que vivem. Então, no caso, a gente chama a isso de fatores bióticos, que são os seres vivos, e os fatores abióticos, que são aqueles fatores não vivos. Um exemplo disso é a luminosidade, é a luz. A luz é um fator abiótico, é algo não vivo que diretamente influencia a vida. O oxigênio, temperatura, são fatores abióticos que diretamente influenciam a vida, tá? Então, a isso então a gente chama de ecossistema, de ecologia, a relação entre os fatores bióticos e abióticos em determinado local. Ecossistema. E a ecologia é a ciência que estuda essas relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem, tá ok? Então é bem tranquilo de a gente conseguir entender isso. Relação entre os seres vivos e o ambiente em que eles se encontram, tudo bem? É, Agora a gente vai fazer alguns conceitos, algumas definições importantes desses temas abordados pela ecologia. O primeiro tema é população, que é o conjunto de organismos da mesma espécie que vivem juntos e apresentam maiores chances de reprodução entre si. Algumas coisas a gente tem que abordar quando a gente fala sobre espécie. Tá? Então, espécie são organismos semelhantes que apresentam a capacidade de reproduzir entre si e gerar um descendente fértil. Tá? Então, não posso colocar um leão e um tigre como organismos de uma mesma espécie, uma vez que quando eles se reproduzem, o organismo formado a partir dessa reprodução não é um organismo fértil. Tá? O ligre ele não é um organismo fértil, ele não apresenta essa capacidade de reproduzir. Tudo bem? Então, população é o conjunto de organismos de mesma espécie, lembrando que espécie é um conjunto de são organismos semelhantes que apresentam a capacidade de reproduzir. Tá? Então, eles apresentam maior chance de reprodução e dessa reprodução eles têm que gerar um descendente fértil. Tá? Comunidade representa o conjunto de populações que vivem numa mesma região, no qual vivem em determinado local, com condições ambientais específicas interagindo entre si. Então vamos lá. Imagina numa floresta, na floresta amazônica. Então, em determinado local daquela floresta amazônica, você tem várias comunidades. Agora, você consegue observar em determinado ponto ali uma comunidade com determinadas árvores, determinadas populações de árvores, determinadas populações de insetos, de mamíferos, de aves. Então, a população é o conjunto de. Desculpa, a comunidade é o conjunto de várias populações em determinado local, tá? Então, aqui a gente pode observar várias aves diferentes. Temos pinguins, temos outras aves presentes em um mesmo local, tá? Então, a isso a gente chama de comunidade. Lembrando que, como é um conjunto de populações, então cada população interage entre si na questão da reprodução, tá? Então, o pinguim reproduz somente com o pinguim, as outras aves somente com as outras aves, tá? Ecossistema é o conjunto de comunidades que interagem entre si e o ambiente.
tá? Então tem várias comunidades, só que eu não tô tratando somente essa comunidade, tô tratando essa comunidade e o ambiente. Então as relações que essas populações vão apresentar entre elas, mas também entre o ambiente que vive. Questão de temperatura influencia muito esses indivíduos. No caso, alguns animais apresentam um processo migratório, eles saem dos polos, da região dos polos, vão para a região mais quente. Já outros indivíduos, como alguns pinguins, eles permanecem lá no Polo Sul, mesmo na época do inverno. Então, e isso acaba matando muitos pinguins, sendo então a temperatura um fator limitante para essa população, tá? Então, o ecossistema é justamente essa relação entre os organismos, as comunidades e o ambiente, tá? Um fator biótico e o fator abiótico. Já a biosfera é o nível mais amplo, corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas diferentes da região do planeta, tá? É o local onde todos os seres vivos se encontram, tá? É reunião de biodiversidade, toda a biodiversidade existente no planeta, tá? A gente tem que lembrar que biodiversidade é a diversidade dos seres vivos. Biodiversidade é diferente de riqueza. Riqueza animal, riqueza vegetal é a quantidade, tem muita quantidade de determinado conteúdo. Já a biodiversidade está relacionada à variedade de organismos vivos. Tudo bem? Já esses conceitos agora relacionados mais à localidade, temos o habitat, que é o local onde determinada espécie é encontrada. Tá? Então, o habitat desse determinado peixe no mar, o habitat da onça na floresta. Então, o habitat é o local onde aquela espécie é encontrada. O nicho ecológico é a função dessa espécie. Da onça é atuar como um consumidor secundário, terciário, que seja. Então, o nicho ecológico é a função desempenhada por esse organismo nesse ambiente específico. Cadeia alimentar é uma relação alimentar entre indivíduos de um ecossistema. A gente tem que entender uma questão. Cadeia alimentar é diferente de teia alimentar. Cadeia alimentar dá uma ideia de ser algo linear, algo direto. Já uma teia alimentar dá a ideia de todas as possibilidades alimentares existentes em um ambiente. Tá? Então, por exemplo, uma grama ela pode ser comida tanto por um boi, quanto por um grilo, quanto, sei lá, por um coelho, por exemplo. Então ela serve de alimento para vários outros indivíduos. E esses vários outros indivíduos servem de alimento também para vários outros indivíduos. Então não é algo necessariamente direto, linear, tá? Então a isso a gente chama de teia alimentar, enquanto cadeia alimentar é uma relação mais direta. Produtores. Produtores são os organismos autotróficos, tá? Eles servem como base de uma cadeia alimentar, são os organismos produtores. Eles produzem o próprio alimento e servem então de alimento para os organismos consumidores, que não produzem, são os organismos heterótrofos. Tá? Os consumidores primários são os animais herbívoros de uma cadeia alimentar, então eles vão se alimentar diretamente dos produtores, dos organismos produtores. Consumidores secundários são animais que se alimentam de herbívoros. Tá? Então temos os consumidores primários, que são os herbívoros que comem os produtores, e os consumidores secundários, que são os animais carnívoros que comem os herbívoros. Consumidor terciário, quaternário e assim por diante. São os animais que se alimentam dos carnívoros. Então são os carnívoros de maior nível, maior grau nessa relação. Decompositores são organismos que se alimentam de excretos e de restos mortais dos seres vivos. Tá? Então isso é importante a gente ter em mente também, porque não existe um ecossistema sem um organismo decompositor. O organismo decompositor ele é necessário nessa relação porque eles vão atuar reciclando a matéria orgânica, porque a matéria orgânica seria perdida com o tempo, então se não existisse a ação do decompositor. Então os decompositores reciclam essa matéria orgânica, liberando novamente nutrientes no meio ambiente. Nível trófico. Cada etapa da cadeia alimentar, no caso produtor, consumidor, decompositor, representa um nível trófico nessa cadeia alimentar. Tá ok? Então, galera, como eu falei, a aula seria uma aula bem conceitual, uma aula bem tranquila, e aqui a gente encerra essa primeira parte de conceitos de ecologia. Tá?
Qualquer coisa sinaliza para mim que eu respondo para vocês depois. Tchau, tchau, abraço.